Olá, eu sou o Rodrigo Bela Martinez e você está no canal do Contencioso Estratégico. Nosso convidado de hoje é o professor Fábio Ulloa Coelho. Ele fez a sua graduação, mestrado, doutorado e livre docência pela PUC de São Paulo, onde ele também é professor titular de Direito Comercial. Ele é fundador da UCEJ, Ulloa Coelho Estudos Jurídicos, uma recém-iniciativa do professor. Ele é advogado, autor de muitos livros, um dos mais renovados comercialistas do nosso direito, com certeza companheiro de cabeceira de muitos dos que nos assistem, que aprenderam direito comercial com ele, que talvez hoje ainda citem os ensinamentos do professor em suas petições. Professor, é uma honra, muito obrigado pela oportunidade de a gente ter essa conversa. Rodrigo, eu é que agradeço e, mais que agradecer, eu cumprimento por essa iniciativa de se utilizar desses meios de comunicação através da rede internacional de computadores, através desses aplicativos de divulgação de vídeos. Eu estou bastante convencido de que a gente precisa explorar esses novos meios de comunicação no direito. Cada vez mais a nossa capacidade de concentração em textos está diminuindo. E eu digo que isso não é uma questão geracional, né? Assim, essa juventude não sabe ler e tal. Não. Todo mundo, por força das transformações que acontecem no nosso meio, na nossa forma de raciocinar, o uso do nosso iPhone, do nosso device, todo mundo está tendo a sua capacidade de concentração em textos escritos reduzida. Está mudando, são as sinapses, nossos cérebros se alteram e precisamos explorar esses novos instrumentos, inclusive você fez uma referência ao SEG, o Ulloa Coelho Estudos Jurídicos, nós estamos indo nessa mesma direção que você, Rodrigo. Nós estamos explorando, investigando o potencial desse instrumento audiovisual na transmissão de conhecimento jurídico. Eu tenho a impressão que precisamos investigar essa ferramenta, porque cada vez mais vamos precisar dela para a transmissão de conhecimentos jurídicos, para a sustentação de argumentos jurídicos perante os tribunais, perante as autoridades administrativas. Então, parabéns aí pela sua iniciativa. Obrigado. Bem, um tema a que o professor se dedica desde a sua dissertação de mestrado é a desconsideração da personalidade jurídica. Como que o professor encara esse instituto no direito brasileiro? Ele vem atingindo a sua finalidade ou ele vem sendo distorcido? Mais um pouquinho ainda, a recente medida provisória 881 trouxe mudanças na redação do artigo 50 do Código Civil. O que o professor achou dessas mudanças? De fato, essa é a minha dissertação de mestrado já há muito tempo, quando eu contava para as pessoas qual era o tema da minha dissertação de mestrado, desconsideração da personalidade jurídica, lá nos anos 80, todo mundo olhava estranho, o que é isso? Ninguém sabia direito. E é um tema que eu venho acompanhando aí a evolução. E é triste o que aconteceu com a teoria da desconsideração no Brasil. Houve uma distorção absurda. Só para a gente ter um termo de comparação, a primeira vez que foi aplicada a teoria da desconsideração na Suécia foi em 2014, ou seja, 50 anos depois do Hofstede ter escrito o livro dele e publicado a tese. E até na Suécia se dizia, não, isso é uma tese dos livros, porque toda vez que era levantada a desconsideração, era pedida a desconsideração, o tribunal negava porque não tinha encontrado os pressupostos, não tinha encontrado presente, no caso, os pressupostos da teoria da desconsideração, que é a manipulação fraudulenta da autonomia patrimonial. O que aconteceu aqui no Brasil? No Brasil nós temos aqui uma completa inversão. Aquilo que deveria ser excepcional, apenas em alguns casos a desconsideração é aplicada, porque a autonomia patrimonial das sociedades empresárias é importante para o desenvolvimento da economia, a segregação de risco é essencial para a atração de investimentos. Aquilo que deveria ser excepcional, uma desconsideração quando ocorre uma manipulação fraudulenta, se tornou regra. Aqui se fala em teoria menor, ou seja, desconsidera só porque a sociedade não tem como
pagar a dívida, como pagar a obrigação dela, né? Então existe uma completa inversão do que é a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, né? A medida provisória 881, muito oportuna, veio para suscitar muitas discussões, muitas questões, e uma das questões que ela suscita é exatamente qual a melhor redação que deveríamos dar para esse artigo 50 do Código Civil, né? Quem acompanha a história da redação desse artigo 50, né, vai encontrar lá nos anos 70, né, a Rubens Requião, que tinha sido o introdutor da teoria da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil em 1969, Rubens Requião mandando para a comissão presidida pelo Miguel Reale uma sugestão de redação de um dispositivo que introduzisse a desconsideração da personalidade jurídica aqui no Brasil. Ninguém entendeu nada e se formulou lá o artigo 45 do projeto lá, do anteprojeto da comissão presidida por Miguel Reale, que falava em dissolução, não tinha entendido a desconsideração. Claro, uma coisa muito nova naquele tempo mesmo, né? Na tramitação, depois houve uma contribuição no Senado, uma nova redação, uma contribuição do professor Fábio Conder Comparato, né? Mas novamente me parece que não se atentou à lição que o professor Comparato deu. Quando o professor Comparato fala que a desconsideração cabe em confusão patrimonial, em desvio de finalidade, ele está preocupado com a questão da prova. Ele está preocupado com... Ele até diz isso, eu provar a fraude do controlador é uma prova diabólica, né? Então, na verdade, o que ele está dizendo e isso acho que deveria constar da lei, essa medida provisória 881 deve evoluir, a minha opinião é que ele deveria evoluir nesse sentido, né? De que a gente recupera o fundamento da teoria da desconsideração, que é, como ele que levantou, como o Rubens Requião trouxe aqui para o Brasil, a manipulação fraudulenta. E quando ocorre confusão patrimonial, quando ocorre desvio de finalidade, se dá a inversão do ônus da prova. Então eu, que não consigo provar a fraude, porque é uma prova diabólica mesmo, né? Mas consigo provar a confusão patrimonial. E aí inverte o ônus da prova, e aí o demandado é que precisa provar que, apesar da confusão patrimonial, não ocorreu a manipulação fraudulenta, né? Então, nós estamos diante de uma grande oportunidade, com a medida provisória 881, de acabar com essa distorção no direito brasileiro da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, né? E trazer para o conceito correto, tanto os conceitos da formulação subjetiva, né, que é de Hofstede, que é de Rubens Requião, como o conceito correto também da formulação objetiva do professor Comparato. Vamos ver se a gente consegue colocar ordem no direito positivo, e a partir daí, claro, o grande desafio é depois que põe ordem no direito positivo é pôr ordem na jurisprudência, né? Mas enfim, cada luta no seu momento, né? Um passo por vez, né? Um passo por vez. Bem, outro tema interessante no direito societário envolve a dissolução parcial de sociedades e a sua consequente fase de apuração de haveres. É um assunto que gera muita demanda, muito contencioso, porque quem está saindo acha que vale muito a parte que ele tem a receber, e quem está ficando acha que tem que pagar nada ou quase nada para quem está saindo. Como que o professor avaliou as mudanças propostas nesse rito pelo novo Código de Processo Civil? Mais ainda, sobre a valoração especificamente, o artigo 606 do novo Código previu ali algumas alterações, alguns critérios e tal, mas ainda há dúvida se o problema foi resolvido, porque muitas vezes há quem diga que o valor patrimonial apurado em balanço não representa a realidade de quanto vale aquele quinhão. Como o professor lê essa situação? Então, Rodrigo, eu acho que nós estamos muito bem com o direito positivo que foi introduzido no nosso ordenamento com o Código de Processo Civil de 2015 na questão da apuração de haveres. Vamos comparar duas questões, né? O valor patrimonial e o valor econômico. O valor patrimonial, se a gente definir assim, presente como sendo a data em que ocorreu o fato societário que está sendo objeto de disputa, a expulsão do sócio, a morte do sócio, o exercício de direito de retirada do sócio, então isso aí vamos chamar presente, né? Quando você faz uma avaliação da sociedade pelo valor patrimonial, a gente está olhando para o passado. A
A gente está olhando para aquilo que a sociedade gerou de riquezas até aquele momento. Aí o valor patrimonial vai medir esta sociedade até então. Quando você fala do valor econômico, você está olhando para o futuro. É o quanto a sociedade ainda pode gerar de riqueza. Quando existe uma negociação de sociedade, uma negociação de empresa, todo mundo está olhando o futuro. O vendedor está olhando o futuro e está avaliando que, bom, com esse dinheiro na mão que eu vou receber, eu faço um negócio melhor do que ficar com o dono dessa sociedade. E o vendedor está olhando o futuro e está dizendo, com esse dinheiro, o melhor investimento possível é comprar essa sociedade. Então os dois estão olhando o futuro, e um está fazendo uma aposta completamente diferente do outro. Então quando se trata de venda de participação societária, venda da ação, venda da cota, todo mundo olha para o futuro e, enfim, até é por isso que surgiu a avaliação econômica, para subsidiar os investidores nesse momento, no momento da aquisição da participação societária, no momento da negociação da empresa. Pois bem, quando se trata de apurar haveres, um sócio foi expulso, um sócio exerceu o direito de retirada, um sócio faleceu e os herdeiros não querem, os sucessores não querem fazer parte da sociedade, é um despropósito olhar o futuro. O valor econômico não tem sentido. Por que não tem sentido? Porque você vai estar antecipando para alguém resultados que foram calculados, que a sociedade vai gerar, estimados, sem que essa pessoa corra o risco. Ela vai estar participando de lucros estimados, até digamos que foram bem estimados, tá? Mas tem essa questão da estimativa, não são lucros reais, mas digamos, bem estimados. Mesmo que esses lucros estejam bem estimados, ela vai estar participando de lucros sem correr risco. E aquele sócio que permanece, que continua correndo risco, vai ter que garantir esse lucro para aquele que não está mais correndo risco nenhum. Então é uma completa inversão nos fundamentos da ordem capitalista você adotar o critério econômico na hora de fazer a apuração de haveres. Na hora de fazer a apuração de haveres, você tem que olhar para o passado e ver o que essa sociedade gerou de riquezas pela contribuição que esse sócio deu para a sociedade até aquele momento. Aí você olha o passado e vê, bom, então isto foi a contribuição do sócio. Ele vai ter uma participação dessas riquezas geradas até então em função da contribuição dele. Claro, se os sócios contratam, que a apuração de haveres vai ser feita pelo critério econômico, vale o contrato. Agora, o que diz a lei? Na omissão do contrato, o critério é o patrimonial. E é corretíssimo. O critério tem que ser o patrimonial, senão você faz um desvirtuamento numa questão básica do funcionamento da economia de mercado. Eu vou lucrar sem correr risco. E o outro que está correndo risco vai pagar meu lucro, vai garantir o pagamento do meu lucro. Então, não tem o menor sentido, na hipótese de omissão do contrato social, adotar-se o critério econômico. É claro, quando o sócio está lá saindo, foi expulso, ele tem uma expectativa de receber o valor que ele receberia se ele estivesse vendendo as cotas. Mas ele não está vendendo as cotas, não está vendendo as ações, ele está dragando recursos da sociedade. É uma coisa completamente diferente. Se eu sou dono de uma ação, de uma cota, vou vender com você, a sociedade não vai receber nada e não vai pagar nada. Então aqui a gente negocia o que quiser, olhando para o futuro, a sociedade está lá indiferente ao valor que a gente atribui para a cota, para a cota, para a ação, para a participação societária. Agora, na apuração de haveres, você está dragando recursos da sociedade. Então, inclusive isso, enfim, você tira recursos da sociedade, isso já compromete a performance dela no futuro, né? Então, é um despropósito de tudo quanto é lado adotar o valor econômico como critério para apuração de haveres, a menos que, evidentemente, tenha sido esta a contratação dos sócios, ou seja, isso no contrato social. Perfeito. Bem, professor, vamos falar sobre a chamada cláusula de não concorrência, né? Ela é muito comum em contratos de franquia, tem até previsão legal no caso do trespasse, lá um tempo de 5 anos, e há quem discuta os seus limites de validade, porque em alguma medida ela cerceia a livre iniciativa da pessoa e a sua liberdade. Como que o professor enxerga essa fronteira? Não, é válida a contratação
de não concorrer, uma obrigação de não fazer, né? O que se deve ter atenção é aos limites dessa contratação, que não podem ser, enfim, você tem que ter ou um limite espacial, ou um limite temporal, ou um limite de mercado. Eu não concorro com você no mercado X, mas concorro no mercado Y. Tem que ter um limite. Ela é inválida quando for uma obrigação de não concorrer para sempre, em qualquer território, em qualquer mercado. Aí sim, nós não temos como abrigar uma cláusula dessa num ordenamento fundado na livre iniciativa. Mas, durante algum tempo eu não concorro num determinado espaço, ou não concorro num determinado mercado, mas concorro nos outros espaços, passado esse tempo volto a concorrer, é plenamente válida essa cláusula. Para a gente fechar então, professor, uma discussão permanente nos últimos anos envolve a questão do projeto de novo Código Comercial, ainda em tramitação no Congresso. Como é que o professor recebe as críticas feitas por aqueles que não concordam com o projeto? E por que o professor defende que esse novo Código Comercial seria bem-vindo ao nosso ordenamento? Tá certo. Veja, quanto às críticas, vamos começar por elas. Quando a gente estuda a história dos códigos, aqui no Brasil, e isso acredito que seja em outros países também, mas pelo menos no Brasil aqui nós temos uma associação de padrões. Acontecem as mesmas críticas para qualquer proposta de código. Isso desde Rui Barbosa, quando ele criticou lá o Código Civil de Clóvis Bevilacqua. Aconteceu com o Código de Processo Civil, aconteceu com o Código Civil que está em vigor, de 2002. Se a gente vai lá nos anos 70 e vê as críticas que Caio Mário da Silva Pereira fez ao projeto da comissão presidida por Rubens Requião, foram críticas virulentas. Ele, que normalmente era uma pessoa de bom trato, ele escreveu artigos no Estado de São Paulo, uma sucessão de artigos, mas tratando a proposta como se fosse um verdadeiro lixo, como se não tivesse técnica jurídica nenhuma. E isso a gente vai encontrar em na história de todos os códigos. No primeiro momento se critica a qualidade. Isso aqui não tem qualidade nenhuma, é uma montoeira de bobagens. Depois, o consenso em torno da necessidade daquele código vai se ampliando, muda a crítica. A crítica passa a ser a da desnecessidade. Não precisamos, vamos cuidar disso por leis ordinárias, leis esparsas, codificação de coisa do passado. Isso é igual em todos os códigos. E não ia ser diferente no Código Comercial. Então nós estamos agora no momento em que há um consenso muito grande em torno da necessidade do Código Comercial, e é claro, esse consenso não é no meio acadêmico, e o meio acadêmico nunca vai chegar a consenso nenhum, como eu acabei de demonstrar. Os códigos são aprovados apesar da falta de consenso no meio acadêmico. Nos meios que estão diretamente interessados na aprovação do código, que é o meio empresarial, o meio político, o consenso está bastante amadurecido. E de forma que essas críticas elas acontecem, elas não são específicas do Código Comercial, elas são as mesmas críticas que receberam todas as demais codificações aqui no Brasil, então elas não preocupam. O importante é realmente levar para a sociedade, para os empresários, para as entidades empresariais, para os meios políticos, a demonstração da importância que este código tem para o Brasil hoje. Precisamos aumentar a segurança jurídica, precisamos atrair investimentos, precisamos ter a modernização, a simplificação da legislação empresarial, e a proposta do código vai nessa direção. Então, falando das críticas, eu acho que isso não basta estudar a história dos códigos e ver que é um padrão que vai acontecer sempre. Se você pegar, 5 juristas, todos os mais competentes da área, e pede para eles, cada um escreve um código, sairão 5 códigos diferentes e cada um vai brigar com o outro ferrenhamente, dizendo que a proposta alheia não é
adequada. Primeiro vai dizer que não tem técnica, depois vai dizer que não é necessário. Né? Em relação à necessidade do Código Comercial, aí eu sou cada vez mais convencido da importância dessa iniciativa. Né? Eu até diria que só o fato de ter sido proposto o projeto e todas as discussões que a iniciativa suscitou já reflete, né, positivamente nas decisões judiciais. Quando em 2011 foi feita a apresentação do primeiro projeto de lei do Código Comercial, né, havia uma confusão muito grande, uma resistência muito grande, uma hesitação muito grande em aceitar que a relação empresarial deve estar sujeita a regras próprias, regras diferentes daquelas aplicáveis às relações de vizinhança, às relações entre familiares, mesmo relações contratuais entre familiares, ou seja, as regras de direito civil. Isso não era muito claro, não é a mesma coisa, então, e não é. Hoje a gente já encontra bastante sedimentado em muitos tribunais brasileiros a convicção de que a relação empresarial precisa de normas próprias. Você não vai tratar um acordo de acionista, compra e venda de uma siderúrgica, da mesma forma que se trata uma locação residencial de uma kitnet. Não dá para ser as mesmas obras, não dá. Né? E isso é um conceito que hoje me parece estar cada vez mais assimilado pelos juízes, pelo Poder Judiciário no país todo. Tanto que discute-se a especialização dos juízes em direito empresarial. Nós temos no Superior Tribunal de Justiça, até recentemente aconteceu a terceira jornada de direito comercial, separada da jornada de direito civil, que até 2011 era para tudo uma jornada só. Então, claro que o projeto Código Comercial foi um dos fatores que impulsionou esta clarificação da necessidade de se tratar a relação empresarial de uma forma diferente daquela que se trata, com que se trata a relação de direito civil. Né? Então, isso vem mostrar a importância, a necessidade desse projeto. Se só como projeto ele já produziu esse efeito, virando lei, ele vai trazer muito mais segurança jurídica para as relações de direito empresarial, com proveito inegável para a atração de investimentos e inserção da economia brasileira na economia global. Né? Então eu estou bastante, a minha convicção só aumenta à medida em que o tempo passa quanto à necessidade que nós temos desse Código Comercial. Professor, muito obrigado então pela oportunidade, foi ótimo e uma honra. Eu é que agradeço, Rodrigo, e mais uma vez parabéns aí pelo seu canal. Muito obrigado. Pessoal, então é isso e até a próxima.